Fala doutor, fala doutora, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Med Market, onde eu tenho o prazer de receber minha cliente e amiga, doutora Ana Paula Américo. Muito obrigado por você ter comparecido, viu, doutora? Eu que agradeço o convite, estou muito honrada de estar aqui hoje com vocês. Show de bola. Para começar, bem levinho, tá? Eu queria que você se apresentasse para todo mundo. O que você faz, qual a sua especialidade e por que você escolheu essa profissão tão bonita. Então, eu sou fonoaudióloga de formação há 18 anos, sou CEO do Instituto Clínica Impera, né? Nós somos uma clínica multidisciplinar de fonoaudiologia, psicologia e nutrição. Também temos um braço de atendimento domiciliar e de cursos também, Bruno. E assim, a fonoaudiologia eu falo que foi quem me escolheu, né? Quando eu fui fazer inscrição no vestibular, eu lembro que tinham várias opções e fonoaudiologia ficou no segundo lugar delas. Uhum. E aí, no decorrer do processo da faculdade, eu fui me encontrando. Meu público de atuação hoje é adulto e idoso, né, que eu trabalho muito na parte de gerontologia, a minha pós-graduação é em gerontologia. Uhum. Então, eu fui levada para a fono nesse processo de cuidado, de atenção ao idoso, porque eu sempre gostei muito do idoso. Então, foi onde eu me encontrei. Show de bola. Aproveitando, então, esse gancho que você deu para a gente, quais são os principais problemas que a gente tem na melhor idade, mas geralmente a gente não faz nem a prevenção ou não sabe que tem, por exemplo, dentro da fono? Então, o processo de envelhecimento, eu costumo dizer para os meus pacientes que normalmente eles procuram outras demandas, né? Fisioterapia, porque começa a perder força na marcha, no andar, no sentar, no levantar. E o envelhecimento, ele é sistêmico, né? Ele é da cabeça aos pés. E como a gente, enquanto fonoaudiólogo, entra nisso, né? A estrutura que a gente usa para fala, para respirar, para engolir, ela se altera com o envelhecimento. Então, a minha área de atuação hoje, que a gente chama de disfagia dentro da fonoaudiologia, a gente trabalha com essa readaptação dessa musculatura, como eu posso te dizer, uma readaptação até de consistências de dieta, porque os pacientes perdem peso, alteram o paladar, então perdem apetite. Então, a fonoaudiologia, junto com a equipe interdisciplinar, que aí a gente está falando de neurologista, geriatra, nutricionista, fisioterapeuta, que normalmente é todo esse combo, né? Essa equipe que entra para atuar junto a esse paciente, para que ele não fique sarcopênico, não tenha internações por pneumonia por broncoaspiração. Então, a fonoaudiologia, esse braço, eu gosto de falar porque quase ninguém conhece, sim, né? E nossa população está envelhecendo. E teremos muito mais idosos daqui a alguns anos, né? E é importante a gente ter qualidade de vida e trazer isso para eles. E a gente, na fonoaudiologia, a gente faz isso. Perfeito. Você é especialista nessa área, sim, mas como CEO do Instituto Clínica Impera, você também atende adultos, né? Sim. Normais. Vou falar por mim. Vira e mexe, eu estou almoçando e começo a tossir, parece que está engolindo ar demais, né? Sim. Isso daí eu trato, seria com a fono também? Não só com a fono, né? Eu costumo falar que hoje, graças a Deus, com o avanço da medicina, todos nós temos um papel dentro do cuidado da pessoa. Então, assim, se o paciente tem um diagnóstico, que isso é dado pelo gastro, pelo otorrino, tem um diagnóstico de refluxo gastroesofágico, então a gente entra para trabalhar essa questão também da disfagia, né, das pressões, porque existem válvulas pressóricas para deglutição. Então, a gente atua, sim, nessa área, no adulto também, porque existe a questão do refluxo no adulto, não é só no idoso. Existe na criança também, né? Existem crianças que têm essa dificuldade de refluxo e precisam de uma atenção de um gastropediatra, de um pediatra. Às vezes eles mandam para a gente porque tem alteração na qualidade vocal do paciente, porque por conta do refluxo acaba lesionando a prega vocal e aí precisa de uma atuação da fonoaudiologia. Ou seja, muitas vezes nós precisamos de um fono e não fazemos nem ideia, não é isso? Exatamente. E eu já percebi, não porque você é nossa cliente, né, mas já percebi que você produz muito conteúdo educativo, justamente para que a pessoa consiga entender se ela precisa ou não. Sim. Dentro disso, você também está vindo com essa área de eventos para cursos, para fonos, né? Para melhorar tanto a dinâmica dele, para ele entender como é que é o universo. Me fala um pouquinho dessa sua ideia com os cursos profissionalizantes, ou então
que você tem em mente para esse ano também com seus cursos, que eu já participei de 2, de eletroestimulação, que foi até com o Bruno Guimarães, não foi? Isso. O meu xará. E eu já saí de lá querendo fazer já os eletrodos também. Sim. Me fala um pouquinho, qual é essa sua ideia dos cursos? Então, a ideia dos cursos surgiu enquanto eu aluna, né? Não existia nem o instituto ainda, nem a clínica. Nós, que somos um pouco da velha guarda, saímos muito de Brasília para Goiânia, Curitiba, São Paulo, para fazer cursos externos lá, né? Porque aqui em Brasília a gente não tinha tanto, né? Quando tinha, eram mais difíceis de acesso e até economicamente falando para a gente, há um tempo atrás era mais difícil. Hoje isso melhorou bastante por conta de acesso à internet, online, melhorou muito. Mas eu te confesso que eu tinha uma dor em mim, porque eu gosto do presencial. Uhum. Eu gosto de estar na aula, participar, trocar ideias. E aí eu falei, por que não? Eu sentia falta disso aqui em Brasília, né? De algo assim que fosse pomposo, trouxesse nomes nacionais, como a gente já trouxe Bruno Guimarães, agora em março nós estamos trazendo a Vanessa Mulfron, que também é uma das referências em laser terapia para fono. Uhum. Então eu falei assim, eu acredito que esse seja um caminho. Uhum. Então eu tivemos também Patrícia Faro, que também é referência em motricidade orofacial no Brasil e também fora dele. Então, o que acontece? Eu falei, vou trazer cursos para Brasília. Uhum. Então, eu comecei a conversar com alguns colegas para entender o que eles queriam, quais são os cursos que hoje as pessoas sentiam mais falta, né? Hoje eu dou algumas palestras em faculdades, a convite de algumas colegas fonoaudiólogas, e os alunos falam muito disso, né? Do que querem aprender mais para agregar na carreira quando sair da graduação. E aí, nisso, né, veio a ideia do Instituto, a gente está trazendo alguns cursos já presenciais, já estamos aí com uma agenda já de 2025, já para a gente começar a divulgar. E o nosso primeiro agora desse primeiro trimestre vai ser o de fotobiomodulação para fonoaudiólogos, que a grosso modo falando é laser terapia para fonoaudiólogos. Entendi. Então, é nisso que eu acredito. Eu tenho muito enraizado em mim a questão da minha missão, sabe? Enquanto fonoaudióloga. Eu entendo que a gente, enquanto líder de equipe, a gente pode falar para as pessoas também, os outros fonoaudiólogos que nos conhecem, se inspiram na gente, que a gente tem sim que dar o melhor para o nosso paciente. Perfeito. Né? Nós cuidamos de pessoas. E isso só vem com aperfeiçoamento, com estudo, né? Uhum. A faculdade dá a base e a gente tem que ir se aperfeiçoando. Então, é uma ideia que eu tive de trazer e que quero, sim, trazer mais pessoas de nível mundial que seja, né? Porque você me conhece, a minha cabeça voa. Ô, se eu sei! eu fico viajando muito, mas assim, para que as coisas se concretizem, né? E a gente entregue uma fonoaudiologia de referência em Brasília, com profissionais capacitados, comprometidos com o cuidado das pessoas, porque eu acredito nisso, que juntos a gente consegue agregar e abraçar mais e levar a fonoaudiologia para mais pessoas. Perfeito, Aninha. E para ter todo esse tipo de ideia, obviamente você já tem uma relevância dentro do cenário de fono aqui em Brasília e outros estados também. Queria que você falasse um pouquinho da parte de gestão, porque ter ideia, todo mundo tem ideia, mas como é que você consegue gerir o seu tempo para dar conta de fazer tudo isso? Porque assim, de vez em quando eu brinco com você, Sim. Não queira abraçar o mundo, mas você abraça e abraça com perfeição. Essa parte de gestão, como é que você tem lidado com isso? Porque você cuida do Instituto Clínica Impera, que tem fono e psicologia, certo? Isso. Tem a parte de eventos agora, que justamente são os cursos. E eu sei, porque eu tenho acesso, né, aos seus dados, que estão querendo mentorias suas. Sim. Como é que você lida com isso hoje? Você sabe que a partir do momento que você virar uma mentora, você não vai atingir somente fonos, vai atingir outras pessoas que querem saber como criar uma clínica. Sim. Esse é um dos seus planos para esse ano também? Também, um desses, né? O que acontece? Eu costumo falar que a minha base, né? Que a minha família é a minha rede de apoio. Então, eu tenho, porque eu sou mãe, eu sou esposa e tenho todas essas demandas aí, né? Então, eu tenho uma rede de apoio muito boa, eu tenho uma equipe sensacional, né? Tanto na minha parte comercial, minha parte de marketing, minha parte de BPO financeiro. A gente vai criando redes, né? Porque
uma pessoa, eu não conseguiria fazer isso sozinha jamais. Né? Não tem braço e não tem horas para isso. E eu aprendi nessa questão de gestão que a gente não tem que saber tudo. A gente precisa, sim, ter parceiros, né? Ter colaboradores que entendam a sua missão, a sua visão, estejam alinhados com o seu propósito, para você poder trazer algo e entregar isso bem. Porque eu posso fazer tudo isso e não ter uma entrega ok. E isso, para mim, não é legal, isso não me faz bem. Então, por isso, eu me imuno sempre de pessoas, assim, eu tenho toda a estrutura lá da clínica que tem a nossa recepção, todo o comercial, vendas, enfim. Então, assim, os projetos, eu brinco que comigo é muito intuitivo, né? Um outro momento eu conto a minha história para vocês, mas assim, só para você entender, o surgimento da clínica foi intuitivo, porque no meu pensamento eu teria a clínica lá por volta dos 50 anos, para eu poder estar tranquila, porque o meu pico de trabalho seria outro. Sim. Só que não foi dessa forma. As coisas aconteceram bem antes. E eu não tinha expertise de liderança, de gestão, de financeiro, nada disso. Porque não é uma prática, não é, por exemplo, uma matéria dentro da minha faculdade. Pois é, isso é verdade. Né? Que é uma dor que nós, profissionais de saúde, temos muito. Hoje eu não sei como que tá, mas assim, já sei que algumas universidades, inclusive federais, já têm essas matérias de empreendedorismo, né? Eu dei até algumas aulas sobre empreendedorismo na fonoaudiologia. Mas a gente não tinha até pouco tempo atrás. Então, a gente tinha que correr atrás para estudar, porque senão você era passado a perna. Ainda tinha isso, né? É verdade. Porque você fica assim, você tem imposto para pagar, enfim. Então, hoje, o que eu fiz? Eu estudo sobre liderança e sobre gestão. Eu tenho as ideias, aí eu tenho as pessoas com as quais eu divido minhas ideias, eu tenho meus mentores, que eu chego e falo assim, olha, eu tenho minha mentora de comunicação, que foi quem me começou a me posicionar que eu poderia falar. Porque até pouco tempo atrás eu falei, não, eu quero entrar e sair sem ser vista. E hoje eu entendo que não tem como. Não tem como eu crescer como profissional, não tem como a minha empresa crescer e se restabelecer, eu me posicionar, se eu não me comunicar. Perfeito. Você matou a charada. Quem não é visto não é lembrado, já diria os nossos pais, avós, Sim. ancestrais, né? Mas o mais importante, você foi atrás de saber como se posicionar. Dentro da internet é de extrema importância você criar sua autoridade de maneira autêntica. Uma vez que você cria essa autoridade de maneira autêntica, você tem o seu posicionamento e você começa a fazer o quê? O que a gente chama muito do nosso rebanho digital, nossa tribo. E isso dentro da sua área, seja fono, seja psicologia, medicina da dor, você vai conseguir ter mais atenção e retenção. Porque uma vez que eu chamo a sua atenção, você fala, oi Bruno, ok. Mas se eu não reter sua atenção, você só vai falar oi, Bruno, e vai virar. Dentro disso, Ana, eu queria saber um pouquinho mais de você se hoje, 2025, tá? Você tivesse que abrir mais uma clínica, com toda a sua experiência, sabendo o que dá certo ou dá errado. Quais seriam os primeiros passos? Montar uma equipe, investir muito dinheiro ou botar tudo primeiro no papel? Tudo primeiro no papel. Planejamento. Eu acho que planejamento hoje é tudo, né? Sonhos todos nós temos, né? Eu na nossa primeira unidade agora, eu fui com um sonho. E o planejamento ele veio depois. Não vou te mentir, apanhei, volta e meia eu ainda tenho que recalcular a rota, porque eu não tinha esse preparo, eu não tinha esse planejamento, né? Igual eu falei antes. Mas hoje com o que a gente construiu, com o que a gente tem, eu entendo que o planejamento é o primordial. Perfeito. Planejou, escolheu as pessoas certas, as mesas certas para se sentar, não tem erro. Não tem, é assim, eu falo muito que a gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Perfeito. É isso. Perfeito, show de bola. Mas eu não vou deixar a peteca cair não, tá? A gente está falando de planejamento, está falando de gestão. Agora eu quero que você fale um pouquinho como é que era seu marketing no início. Você pegava da sua cabeça e falava, não, eu vou postar no Instagram, vou postar no Facebook, ou você não tinha ciência de quanto o marketing poderia alavancar o seu CPF junto com o seu CNPJ. Como é que era no início e como é que é hoje para você, Ana Paula, e para você como Instituto Impera? Bruno, você me fazendo essa pergunta é até engraçado, porque no início,
quem fazia o meu marketing, que aquilo não era o marketing, era a minha secretária. Perfeito. A minha secretária era minha faz tudo. Ela atendia o telefone e tudo. Eu falava assim, olha, hoje nós vamos fazer uma postagem em tal lugar, lá no Instagram disso aí. Aí ela entrava lá num recurso que existe na internet gratuito, montava a arte do jeito que ela achava que eu aprovava, fazia o texto, porque você sabe que eu adoro fazer um texto. Sim. E aí, vamos postar. Era assim o nosso marketing. Só que você começa a andar em lugares, essa questão da ambiência, né? E você começa a andar em lugares, ver como os outros estão fazendo, você fala, não, peraí, porque não vai dar para eu me posicionar dessa forma. Não é isso. E hoje eu vejo o marketing como, assim, é a porta de entrada, né? A gente sabe os fluxos, por exemplo. A gente sabe qual é o público que vai para o Instagram, a gente sabe qual é o público que vai para o Google, mas eu não sabia disso, até você chegar na nossa vida, né? Glória! Então, assim, Ana, aqui esse público X, a gente consegue captar esse público, esse lead, esse cliente daqui. Esse outro público daqui, a gente não tinha essa noção. Então, quem me fazia era a minha secretária, das ideias que eu tinha na cabeça. Aí eu via as outras clínicas postando, hoje é o dia do dentista, né? Digamos assim. Eu falei, meu Deus, é dia do dentista. Fora que eu tinha outras demandas diversas, porque eu sempre fui uma pessoa com muita demanda. E aí eu falei, hoje é dia do dentista, posta alguma coisa. Né? E aí foi indo. Só que a gente entendeu que precisava se fazer esse investimento no marketing, porque a gente já estava fazendo um investimento estrutural, um investimento de pessoas, e não tinha como eu não ter um marketing, né? Foi por isso que, né, eu falei assim, não, vamos investir. E hoje, pra gente, assim, é o nosso carro-chefe da clínica, porque não tem um lugar que a gente não esteja em Brasília, né, palestrando, falando sobre a questão da empreendedorismo na fonoaudiologia, falando sobre gestão, falando sobre a clínica, que as pessoas, eu vi na internet, eu vi que você postou em alguma rede social. Então, isso é muito importante. Eu sempre falo, porque eu já estou começando, né? Eu vou falar aqui para você, porque eu ainda não tinha aberto, mas eu já estou com algumas mentoradas, inclusive para abertura de clínicas. Perfeito. E é o que eu falo muito com elas. Eu falo, gente, marketing precisa ser feito. A gente precisa criar nas pessoas o desejo. As pessoas têm curiosidade de saber o que nós estamos fazendo. Então, por mais que você ainda vai abrir a clínica, então começa. Novos projetos. Vem coisa boa por aí. As pessoas... A nossa vida é um Big Brother. Exato. Entendeu? As pessoas adoram saber o que acontece. Tanto que você falando, quando você aparece, os views vão lá em cima. Exato. Todo mundo quer saber quem é a doutora Ana Paula. O que tá fazendo, o que come, por onde anda, não tem aquela... O Globo Repórter. Exatamente. Então, é isso. Eu acho que marketing é a base, assim, para muita coisa. Dentro de um negócio hoje, principalmente dentro do nosso negócio, e aliado à gestão, a estar com as mesas certas, as pessoas certas, os mentores, né? Entender que, assim, nunca será sobre a Ana Paula. São sobre pessoas, né? Eu falo assim, existem pessoas que trabalham pra gente e trabalham, que eu falo, não é trabalha pra gente, trabalha com a gente. Perfeito. São famílias que estão conosco. Aí a gente vai para a linha dos pacientes. São pessoas que são o amor da vida de alguém. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Não é sobre, a clínica impera, né? Posso investir milhões, né? Posso fazer 1000 coisas. Só que se eu perder a pessoa, o cuidado, de nada valeu. É relacionamento, né, Aninha? Exatamente. Se não tiver relacionamento desde a sua secretária ao paciente, não anda. Não adianta ter R$1 milhão se você não sabe tratar bem a pessoa. Sim. De nada adianta. E já entrando nesse assunto de relacionamento, eu percebo muito que os seus pacientes, como os pacientes das outras profissionais na Impera, eles se tornam amigos, né? Sim. E é o que a gente fala que marketing não é somente postar no Instagram, mas ter esse relacionamento contínuo dentro da sua linha de pensamento. Hoje, você saber se relacionar abre muito mais oportunidades do que anunciar efetivamente sendo um robozinho, né? Que muitos de vocês médicos ainda acham que é postar por postar e botar dinheiro que vai dar certo. Ou você acredita que se você manter uma linha do tempo com o paciente pós o tratamento, ele vai fidelizar, além de fidelizar, ele vai te trazer outros pacientes. Qual é a sua opinião a respeito disso? Bruno, seguinte, eu acredito que o paciente tem com a gente uma jornada. Perfeito.
Eu falo que é uma jornada que vai desde a conversa no WhatsApp, porque hoje a gente tem eles têm mais acesso ao WhatsApp, quase não tem ligação, mas a jornada começa ali. Né? Quando ele começa ali com a gente, desde o atendimento, do envolver da nossa recepção, daquele cuidado, daquele olhar, quando ele chega para a gente no consultório, ele está pronto. Pronto. Então, assim, existe uma jornada dentro da clínica com as profissionais que podem ser atendidas lá. O paciente acabou o atendimento, mas a gente tem um feedback. Como que tá? A gente tem esse fluxo, como que tá? Tá precisando de alguma coisa? Vamos fazer uma avaliação para eu fazer um gerenciamento de como está. Não precisa vir aqui, pode ser online, ou até uma mensagem. Eu sempre fui muito de pessoas. Tanto que eu falo demais, eu gosto de gente demais. Eu tenho pacientes que já faleceram e eu ainda vou na família, nas festas, porque eles me convidam. Isso já, eu tô falando de 10 anos. Caramba! Porque eu sou uma pessoa que eu sou próxima. Eu não fico num pedestal achando que assim, eu sou a doutora Ana Paula, que eu vim atender, você me contratou, eu estou entregando um serviço. Não é isso. É o over delivery, literalmente, né? Só Exatamente. que é o over delivery do carinho. Sim. E o que acontece? O paciente, ele tem uma dor. Não tem como eu chegar nele, eu pego no paciente. Se eu não estabelecer um vínculo. É verdade. É uma troca, é uma sinergia. Eu troco energia com o paciente, eu pego nele. Porque eu não fico aqui, ele ali. Eu vou lá, amasso, não sei o quê. Então, assim, eu falo, gente, eu preciso respeitar a pessoa. A gente tem que, no mínimo, se respeitar. Sim. Então, essa jornada, para mim, é muito importante. Eu prezo muito. Por exemplo, tem paciente que desmarcou, tem paciente que tem 2 semanas que não vem. Quando eu consigo, eu mesmo ligo. Está acontecendo alguma coisa? Por que você não me ligou? Por que que você não me ligou? Essa semana teve um caso lá, eu caí. Falei, não dá conta de vir. Aí, família não está dando conta de vir, mas ele está precisando fazer. Eu falei, então vamos fazer online. E se não consegue online, eu vou lá e te atendo. Perfeito. Se eu não puder ir, a gente tem uma equipe de assistência domiciliar, que hoje é o nosso braço também, que vai lá e atende o paciente. Então, assim, não é sobre você só fazer o que você tem que fazer. Você tem que fazer mais. Perfeito. Não é ficar botando empecilhos, mas sim soluções, né? Exatamente. O nosso papel é assim que eu me vejo. Nós somos solucionadores. Fonoaudióloga. Nós estamos para solucionar, para ajudar, né? Porque a dor, o problema, eles já têm. Então, não adianta eu ficar, então já que você está assim, então você fica assim, vai. Quando você melhorar, você vem. Não é isso. Não é sobre isso. Perfeito. Aninha, a gente falou sobre gestão, falou sobre marketing. Eu queria saber sobre você o seguinte. É muito importante você continuar sempre a sua trajetória do conhecimento, porque todo ano tem uma coisa nova, né? Sim. A ciência avança, tudo avança. Hoje você acha que é imprescindível um gestor, um dono de clínica, seja ela de fono de qualquer outra área, ele saber investir muito bem em quais pontos, por exemplo? Na parte contábil, para ele não ter que ficar toda hora parando, eu tenho que enviar nota, eu tenho que fazer tal coisa. Ele investir num bom treinamento para a secretária, para que ela seja um dos braços dele e que você tenha mais tempo, consiga otimizar todo o seu conhecimento para atender melhor o paciente e bolar novas estratégias. Você acha que esse seria um caminho bom para se começar também? Eu acho que é o caminho, um dos ideais e primordiais. Treinamento tem que ser constante, diário, semanal. E assim, lá na clínica a gente tem esse fluxo, inclusive, que eu faço treinamento com os meninos semanal. Sim. Para alinhar expectativa, alinhar meta e alinhar cuidado. Né? E isso eu estou falando desde a recepção até quem está na assistência. Né? Porque, como você falou, a gente se especializa dentro da nossa área, a gente segue em construção. E eu não posso, enquanto gestora, estar fazendo retrabalho. Se eu não treino, eu faço retrabalho. Né? E o nosso tempo é muito valioso. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Perfeita colocação. Concordo Entendeu? plenamente. Então, assim, não dá para eu simplesmente delargar.
né? A gente tem que aprender a delegar. Então, eu tenho sim, tem a questão do marketing, né? O pessoal do contábil. Eles cuidam dessa parte, mas eu tenho o meu administrativo que é linkado com eles, que se tiver qualquer questão, eles vão se resolver. Não precisa eu, Ana Paula, cuidar disso. Assim como o marketing é alinhado com o seu comercial, para saber o que está dando certo, né? Exatamente. Quando a gente faz as reuniões de relatório, quantas pessoas entraram aqui, quantas fecharam, ou seja, você consegue fazer um 360 para que tenha uma saúde, não financeira, mas uma saúde de gestão perto da excelência, porque nada é excelente na vida, gente. A gente trabalha para chegar, mas não se enganem. Hospitais grandes que vocês conhecem têm os mesmos problemas que nós pequenos temos. A diferença é o quê? Que eles conseguem ter um tempo maior para planejar e executar. E é isso que a doutora Ana Paula está falando para vocês. Saber como interligar as áreas da sua empresa para que você tenha mais tempo e, obviamente, maior objetividade e resultados eficazes. Dentro disso, Aninha, queria perguntar para você também o seguinte. A gente falou já sobre essa parte de gestão, tudo, mas queria voltar na parte da clínica agora. Sim. Quais são os problemas mais comuns que chegam na clínica Impera de fono, por exemplo? Troca de fonema, o que chega mais de rotina lá, que você fala, cara, todo mundo tem esse tipo de problema, mas ninguém sabe, por exemplo? Olha, lá nós temos uma frente infantil, né? Temos uma fonoaudióloga que atende criança, temos a parte dos exames e tem a parte adulto e idoso. Então, essa tríade aí, ela é bem procurada. Porque, assim, criança, a gente tem atraso de fala, né? A aquisição de fonemas, questão de língua presa, né? Comumente conhecido. Aí tem a questão de alteração no processamento auditivo central, né? Para fechar diagnósticos aí de TDAH, de TEA, né? Que é o espectro autista. Então, é um auxiliar no diagnóstico para fechar determinados diagnósticos. Então, tudo isso lá a gente tem essa procura. Também nas audiometrias, teste da orelhinha, tudo isso a gente tem lá. E tem a questão do adulto e idoso também, que a gente tem uma procura grande, até por conta do tempo que eu tenho de formação, né? E dos relacionamentos que eu tenho, que geralmente encaminham lá pra gente. Então, assim, a nossa agenda é isso. É criança com atraso de fala, fonemas, questões audiológicas e... questões de câncer de cabeça e pescoço também, a gente tem bastante lá, e de disfagia. Na parte de adulto, por exemplo, eu falo muito também, o dia inteiro falando, seja com cliente, dando aula, né, mentorias. Existe algum tipo de trabalho dentro da fono que poderia, por exemplo, fazer a parte de prevenção ou então acompanhamento também para nós empreendedores que passamos muito tempo falando, professores, né? Parte de marcha, enfim, qualquer pessoa que tenha um trabalho muito forte com a voz. É interessante ter um acompanhamento com fono também? Sim. O que acontece? Esses dias eu até fiz o meu, né? Nós temos uma especialista em voz lá, a Renata, conosco. E eu até falei com ela, eu quero fazer uma avaliação da minha qualidade vocal, ver como eu estou, parará. E aí ela falou, Ana, tem que fazer uns ajustes, porque essa ala, a expertise é dela. E aí ela, Ana, tem que fazer uns ajustes, respiração e tal. E aí o que eu falei com ela? Nós montamos um projeto lá dentro da clínica que chama Voz Afinada. Perfeito. Que é voltado para as pessoas que usam a voz. Né? Nós estamos falando aí de médicos, estamos falando de empresários, pastores, professores. Todos nós nos comunicamos. Né? E tem coisas, pequenos ajustes que você precisa fazer para você ter uma qualidade de voz, ok. Né? Não é só para quem está na frente de um microfone, mas vez por outra você precisa de uma palestra, né? Às vezes você vai dar até um treinamento para a sua equipe. Sim. E aí você está com a voz falha, a respiração não está ajustada. Então, esse projeto foi criado para isso. Né? Para a gente dar esse suporte, para dar dicas para essas pessoas, para que elas coloquem no dia a dia e consigam falar com mais clareza, usar menos a voz de uma forma que prejudique ela, né? Porque eu não sei se você já teve isso, mas tem gente que no final do dia tá tenso ou então tá rouco. Sim. Tá rouco, tá cansado, a língua tá pesada e a gente entende isso.
A gente sabe que é o porquê, é uma estrutura. A gente está falando aí de respiração costo-diafragmática, de posicionamento até de ombros, porque a gente tem uma tendência de ficar aqui, e até a tensão do dia a dia mesmo, né? Porque a gente tem vida frenética. Então, a gente montou esse projeto com esse objetivo. Muito bacana mesmo. Tá vendo, gente? Existem diversos pormenores que nós não sabemos, que é do nosso cotidiano, que nós devemos procurar um fono e a gente fica, não, vou tomar uma água que vai resolver. Não é só isso não, gente. Tem que ter prevenção, tem que ter tratamento e tem o pós também. Então, eu convido todos vocês a visitarem depois no Instagram da doutora Ana Paula Américo, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Vou deixar também do Instituto Clínica Impera, mas calma que não acabou não. O que eu quero agora perguntar para você é muito simples. É tranquilo, tá? Vamos lá. Você está dando agora cursos, começou a mentoria que você acabou de falar. Quais são as áreas que você gosta de tocar muito no ponto da mentoria para começar a clínica? Por exemplo, você gosta de falar sobre a jornada do paciente? Você gosta de falar quais são as melhores áreas para que ele consiga montar a clínica dele? Me fala um pouquinho da sua mentoria. Então, na mentoria eu abordo... Primeiro eu faço um script, né? Um briefing com quem me procura para eu entender onde a pessoa está e onde a pessoa quer chegar, que eu acho isso muito importante. Eu não faço nada formatado, forma de bolo. Eu acho que eu tenho que entender o que as pessoas buscam. Então, uma coisa que eu não abro mão, mentalidade. Perfeito. Posicionamento, né? E o quão você está disposto a viver essa jornada. Isso, a pessoa precisa, porque ela precisa entender que para você chegar no ponto B, você tem que viver o ponto A, né? E é doloroso. Não é fácil. Todo mundo tem dores, o negócio é como você vai lidar com elas, né? Exatamente. Por isso que eu falo em mentalidade. Gente, qual é a mentalidade que vocês têm disso? O quão você está preparado para crescer? Porque se você quer crescer, mas você não tem a mentalidade, nós vamos ficar aqui patinando. Então, vamos trabalhar essa mentalidade? Quais são os seus pilares? O que você acredita? Qual é o seu propósito de vida? Para a gente chegar no final, né? Então, é isso. É posicionamento, a mentalidade e o propósito. Perfeito. Ana, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, tá? Primeiro, quero te agradecer de coração. Você sabe que aqui a gente começou um vínculo profissional, mas já se estendeu, que eu posso falar com todos eles. Eu gosto demais de você, da sua família. Quero te desejar tudo de melhor, tá? Quero que você deixe uma mensagem agora para todo mundo da área da saúde. Que você acha que eles devem começar a fazer a partir de hoje? Que seja postando com a secretária, que seja fazendo outros tipos de curso, mas o que você não pode para deixar fazer amanhã? Olha, eu também queria te agradecer muito, né? Fiquei muito feliz com o convite, muito lisonjeada. E dizer o seguinte... faça. É melhor feito do que perfeito, né? Não sei sei que tem alguém que escreveu essa frase, não é minha frase. Eu escuto muito o Érico Rocha falando isso. Mas eu acredito assim, faça. Você no caminho, você vai aprendendo, vai trazendo mais maturidade para você, para o seu negócio. Então começa com, se você quer postar o seu café da manhã, mas você tem que ser intencional no seu movimento. Tenha intencionalidade no movimento. É isso que eu te falo. Perfeito. Bem, esse foi mais um episódio do Pod Marketing, tá? O Med Marketing, o podcast para clínicas médicas e profissionais da área de saúde. Eu sou Bruno Moraes, especialista em marketing para clínicas médicas. Agradeço toda a sua atenção. Um abraço e até mais.